Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos de volta à lição de Um Curso em Milagres, a lição 139 de Um Curso em Milagres, com a jornada, né, com o nosso guia de estudos, que é a jornada, através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. A gente já fez a parte 1 dessa lição, já está no Instagram, despertardoser.100, está também no YouTube, no canal Despertar do Ser. Se vocês ainda não assistiram a primeira parte, é muito importante que assistam a primeira parte da lição, certo? E a gente, mais uma vez, quero desejar boas-vindas para você que é novo aqui, que está chegando agora, né? Que às vezes a gente chega num vídeo que está em andamento, né? E eu quero desejar para vocês então muito boas-vindas ao nosso canal, à nossa página no Instagram, nosso canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Gratidão por escolher estar aqui com a gente nessa jornada de volta para casa. O meu nome é Ana Morari, para quem não me conhece ainda, e esse canal aqui é pra gente lembrar um ao outro do nosso verdadeiro ser, da nossa identidade como Cristo, a lembrança da nossa fonte, do nosso verdadeiro lar. E a gente sempre de início, a gente combina assim de fechar os olhos para se imaginar entrando dentro da sala de aula junto com Jesus e com o Espírito Santo, se entregando honestamente, sinceramente a esse novo professor que a gente está escolhendo agora, para que a gente aprenda tudo que Jesus está nos ensinando nessa lição. A gente entra para essa sala de aula sempre com as mãos vazias e com a mente e o coração abertos, se desfazendo, Se desfazendo de ter razão, se desfazendo das certezas, dos julgamentos e permitindo que Jesus desfaça essas nossas ilusões e percepções equivocadas, para que a gente possa abrir espaço para lembrar, para reconhecer a verdade sobre nós. E a gente estabelece a meta da paz para o início dessa aula, para que tudo que a gente venha aprender aqui hoje cumpra com os propósitos do Espírito Santo para nós. Prontos? Então vamos seguir adiante. No final do primeiro vídeo, da lição 139, a gente terminou ali com essa passagem do esclarecimento de termos que o professor Kenneth trouxe, De que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível como necessária, Mas ainda eu gostaria de repetir essas últimas frases da lição, que Jesus diz que a gente pergunta àquele que sabe a resposta, Porque a gente chega aqui muito cheio de perguntas, mas quem tem muitas perguntas é o ego, porque a nossa mente certa, ela sabe. Então ela aquieta, porque ela sabe, então não precisa fazer pergunta, Se essa nossa parte incerta fosse parte da gente, essa mente separada, o ego, Se realmente ele existisse, se ele fizesse parte da gente, a certeza sobre nós seria impossível. E então, Jesus
segue da sequência isso, e a gente dá sequência à lição agora, quando Jesus diz que a expiação remedia a estranha ideia de que é possível duvidar de ti mesmo e não ter certeza do que realmente és. E o professor Ken diz que o ego nos diz que a dúvida e a incerteza são a realidade aqui. E a gente não duvida disso. Não duvida, né? E como crianças em idade escolar, realmente somos encorajados a fazer perguntas, muitas, né? Tanto que Jesus lá na primeira parte na parte 1 da lição que a gente fez, Jesus já colocou ali quais as perguntas todas que o ego faz, né? Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Essas coisas. Qual o propósito de eu estar aqui? De fato, através de todo um curso em milagres, Jesus fala conosco como crianças pequenas, encorajando-nos a fazer perguntas a Ele. No entanto, permanece a verdade de que estar incerto ou em um estado de questionamento nega nosso verdadeiro ser. A expiação desfaz essa negação, como já vimos, removendo o véu que ocultou a verdade da perfeita certeza da nossa identidade como Cristo. Então, a expiação remedia a estranha ideia de que é possível duvidar de ti mesmo e não ter certeza do que realmente és. E essa é a profundidade da loucura. No entanto, é a questão universal do mundo. O que isso pode significar senão que o mundo é louco? Acreditar que a realidade é incerteza e confusão, fazendo surgir um perene estado de questionamento, é realmente a profundidade da loucura. Fazer perguntas reflete uma orientação dualista, enquanto a unicidade não dualista não admite perguntas nem respostas. Essa unicidade é nossa realidade. E Jesus mais uma vez está nos mostrando a extensão da insanidade do mundo dualista. Isso leva à convicção insana de que não podemos conhecer nosso ser sem fazer outra pergunta para conseguirmos a resposta para a questão universal do mundo. Quem sou eu? E a próxima pergunta que Jesus nos faz aqui é: por que compartilhar da sua loucura na triste crença de que o que é universal aqui é verdadeiro? E o professor Ken nos conta que enquanto Ellen estava transcrevendo um curso em milagres, Jesus disse a ela: diga a Bill que 50 milhões de franceses podem estar errados. O fato de 50 milhões ou 6 bilhões de pessoas acreditarem em algo não o torna verdadeiro. É isso. E agora me fez enxergar assim uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso agora no intervalo entre uma live e outra, né? A minha mãe estava me chamando a atenção para uma coisa que só pode ser causada pela má alimentação. Porque como ultimamente, mesmo as pessoas assim, que sempre foram muito intelectuais, estudiosos, sempre trabalharam muito com a mente cerebral, como tem tido casos de Alzheimer, né? E que só pode ser pela alimentação, né? E aí, no mesmo instante, me veio a lição que a doença é uma defesa contra a verdade, né?
e que em nada a alimentação pode estar causando tal doença, porque em última instância todas as doenças são a mesma coisa, um só problema, que é o que a gente fez real na mente, que é a crença na separação, a crença no pecado, na culpa, no medo. E não importa, cada vez a gente vai inventar uma coisa diferente, o ego vai inventar uma coisa diferente para nos desviar da mente. Ah, não, mas agora é tal doença, antigamente era outra coisa. Então, sempre atrelando a algo externo. Sempre a algo externo. Antigamente era porque a medicina não era tão adiantada, então eram umas bactérias. Hoje em dia é a má alimentação. Então, o mundo sempre vai ter uma explicação que não explica nada, mas que a gente se contenta em acreditar. E bilhões, todos os bilhões que quiserem acreditar na mesma coisa podem acreditar, mas isso não vai tornar isso verdadeiro. Então, aí a primeira coisa que ela me disse assim, ai, mas a gente tem que saber que a gente está no mundo e que tem essas coisas, porque ela também é estudante de um curso similar, né? E sim. Inclusive o professor Ken fala aqui pra gente levar uma vida normal aqui, né? Pra gente não ficar se achando muito que transcendeu, que tá iluminado e que agora a gente tem que viver que nem um ET aqui. Não, a gente vive igual todo mundo vive. Mas, se a gente está aprendendo algo num curso em milagres, a gente precisa praticar. Senão não tem porquê a gente estar estudando um curso em milagres. E aí então eu disse pra ela, vai ter muitas vezes que eu vou estar no ego. Na verdade, na maior parte das vezes eu tô no ego. O instante santo a gente sabe que é um instante santo, né? Mas se a gente pode lembrar uma a outra quando algo vem, né? A gente pode conversar com isso para lembrar o outro. Sim, pode muito bem nem ser com palavras. Eu podia muito bem nem ter dito para ela que conforme um curso em milagres, na verdade, a forma não importa, é sempre a mesma coisa, né? Sempre o mesmo problema. Então que, em absoluto, que a alimentação vai estar causando Alzheimer, né? Má alimentação, boa alimentação, nada disso significa coisa alguma. Mas assim, quando a gente ensina, a gente aprende. Quando a gente lembra o irmão, a gente está lembrando a gente mesmo. E se eu estou ensinando errado, eu estou aprendendo errado. Se eu estou ensinando algo equivocadamente, tipo, confirmando a crença dela de que a alimentação errada está causando Alzheimer, né? Mais uma vez, eu estou ensinando ela a gente fugir da mente. Então, assim, não é que agora meu Deus, que agora eu só tô pregando um curso em milagres 24 horas por dia. Não, porque na maioria das vezes a gente tá até conversando e nenhuma nem a outra volta pra consciência de lembrar que tem um equívoco ali, de entregar. Mas é quando a gente sente o incômodo, sente a luzinha acendendo no painel, sabe? A luzinha acendendo no painel, e nesse momento a minha luzinha acendeu no painel. Por isso eu chamei a atenção dela dizendo, olha mãe, eu acho que não tem significado isso, né? Porque tá no que a gente tornou real na mente, que a gente é um corpo, que adoece, que é vulnerável, que coisas externas têm o poder de me prejudicar ou de me fazer bem, aquela coisa toda que a gente está aprendendo no curso em milagres. Então, se a gente não usar isso para praticar um curso em milagres, é a nossa sala de aula. Nossa sala de aula é para praticar.
Então, quando a gente tá no painel, aquela luzinha vermelha, pim, 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 não negar, porque é a nossa sala de aula e a gente ficou consciente de tanto a gente vigiar a mente, chega uma hora que é natural, sabe? A gente não precisa nem entrar em discussão, mas na tua mente você não vai mais confirmar aquela crença equivocada do irmão, entende? Não precisa nem entrar, porque eu conversei isso com a minha mãe porque ela também é estudante de um curso em milagres, mas podia ser com qualquer outra pessoa, um amigo, um outro parente ou uma outra pessoa que não estuda um curso em milagres e que nem ao menos é espiritualizada, não importa. Mas na minha mente, se eu não estou confirmando aquela crença equivocada da pessoa, é porque eu estou curando a minha mente dessas crenças equivocadas. E se eu estou curando a minha mente, quando sou curado, não sou curado sozinho, lembrem? E agora me veio isso por causa dessa frase aqui, né? O fato de 50 milhões ou 6 bilhões de pessoas acreditarem em algo não o torna verdadeiro. Porque é os 6 bilhões que acham tudo isso. Quer dizer, tirando uns poucos assim que realmente estudam um curso em milagres sinceramente e não querem negar, né? Porque o ego ele distorce de todos os ângulos. Distorce querendo se tornar um ET, porque agora tá iluminado, porque tá estudando um curso em milagres, mas tem o contrário também, daquele que quer negar. Ah, peraí, eu tenho que viver uma vida normal aqui, eu não tenho que ficar 24 horas por dia lembrando de um curso em milagres. Depende de em que lugar tu tá. Se realmente tu tá num lugar de sentir que tá sendo sacrifício, vigiar tua mente, então, né, vai com mais amorosidade, vai com mais calma, com mais paciência. Vai chegar um momento que tu vai praticar muito mais horas do dia, vai conseguir atingir o instante santo muito mais horas no dia, e na verdade esse é o objetivo da gente praticar um curso em milagres. Então, não tem por que a gente se sentir assim. Ai, agora eu tô um ET, 24 horas por dia eu penso em um curso em milagres. Se a gente está pensando em um curso em milagres 24 horas por dia, e nesses momentos tu tá em paz, tu tá feliz porque tu tá conseguindo enxergar a verdade por trás do que parece ser, se isso te deixa em paz, pratica 24 horas por dia. Ponto. O ponto aqui é em que lugar tu tá quando tu tá praticando um curso em milagres. Tá se sentindo culpado, tu tá se sentindo um ET, tu tá se sentindo incomodado, transtornado porque tá praticando, então é aquilo, até mesmo Jesus diz pra parar. Mas se tu tá em paz, né, como foi o caso ali, eu tava só observando, aí veio aquele plim, né, aquela luzinha vermelha, assim, eu lembrei da lição que a gente acabou de fazer, tem 2 dias, eu acho, que a doença, né, é para esconder a verdade, né? É uma defesa contra a verdade. Então, no mesmo instante me veio, né? E eu, como ela não viu ainda essa lição, para mim ainda tá quentinho na mente, né? Porque a gente acabou de fazer, então me veio. E é assim que a gente vai praticando. É isso. Voltando aqui depois desse enorme parêntese, o pensamento de loucura é o mesmo que bilhões de pensamentos. Um pensamento de loucura é o mesmo que bilhões de pensamentos de loucura. Mas a loucura permanece louca. Esse não dualismo sem transigência é o que torna um curso em milagres tão radical, pois estabelece que toda percepção é uma mentira. Nossa, outra coisa que eu falei para minha filha hoje, qualquer percepção não é verdade. Ai, ai.
Uma vez que seu dualismo inato, percepção é dualista. Totalmente. Porque tu percebe alguém bom, alguém mau, alguém bem-humorado, alguém mal-humorado, alguém alegre, alguém triste. Um dia lindo, um dia feio, né? Doença, saúde. Então, o Curso em Milagres é radical, pois estabelece que toda percepção é uma mentira. Uma vez que seu dualismo inato desmente a verdade da unicidade do conhecimento. Bem aquilo. Seguindo aqui um pouquinho para vocês, essa foi outra sala de aula. Então, a minha filha estava dizendo assim, percebendo que alguém era rabugento, né? Eu falei, filha, mas isso é uma percepção equivocada, porque o Espírito Santo não vai estar te dizendo que fulano é rabugento. Então, se tu tá percebendo assim, é porque tu tá percebendo, né? Com o ego. Mas tudo bem, porque ela disse assim, mas não é porque fulano porque eu percebo fulano rabugento que eu não ame ele, né? Ela só não está negando que ela percebe que o outro é rabugento, entende? A gente não precisa negar que a gente está percebendo, pelo contrário, a gente tem que reconhecer que a gente está percebendo o outro como rabugento, como mentiroso, como chato, como mau caráter. Reconhecer que estamos percebendo isso. E aí, então, dar um passo para trás com Jesus e entregar a nossa percepção para Jesus. Para que o Espírito Santo corrija a nossa percepção. Então, agora, percepção sempre vai ser dualista. É uma mentira. Percepção sempre vai ser dualista. Ou você enxerga alguém bom ou mal, triste, feliz, rabugento, alegre, enfim, saudável, doente. Então é isso, gente. Essa é a sala de aula. É a gente não negar que a gente está vendo ou percebendo tal coisa. Não é negar. Ai, tá, então agora não posso mais dizer que fulano é rabugento. Não é isso. Pelo contrário, reconhecer que eu acho isso. E aí que a gente está pronto para entregar para que o Espírito Santo corrija a nossa percepção. Por que percepção é uma mentira? Porque a percepção está totalmente baseada no nosso aparato sensório, né? Que não vê em absoluto, só percebe. E aqui o professor Kenneth então trouxe essa partezinha, uma passagenzinha do capítulo 25 que diz: as leis de Deus não prevalecem diretamente em um mundo no qual a percepção domina, pois tal mundo não poderia ter sido criada pela mente, com M maiúsculo, para a qual a percepção não tem significado. A percepção se baseia na escolha, o conhecimento não. O conhecimento tem apenas uma lei, porque tem apenas um Criador. Voltamos na lição, então, onde Jesus diz que nada do que o mundo acredita é verdadeiro. É um lugar cujo propósito é o de ser um lar, aonde aqueles que declaram não se conhecer podem vir perguntar o que são. Nada do que o mundo acredita é verdadeiro porque o mundo é baseado em um pensamento ilusório, insano. O mundo, mais uma vez, é uma sombra dos pensamentos equivocados de separação, de pecado, culpa e medo. Essa é outra declaração inequívoca, a qual você deveria prestar atenção cuidadosa.
e depois observar como você quer fazer transigências à sua verdade. Todas as pessoas questionam o que são. No entanto, a única maneira de poderem saber a resposta é liberarem os pensamentos que fazem parte desse mundo: separação, julgamento, especialismo e doença. O que permanece é a certeza da expiação, que as lembra da sua identidade. Então, é nos lembrar uns aos outros. E nem sempre precisa ser no comportamento. Muitas vezes, apenas da gente reconhecer, né? Reconhecer que a gente está percebendo, que a gente está julgando. Assim, o mundo serve a um propósito diferente quando elas escolhem o perdão do instante santo, o meio de se lembrar do seu ser. É praticando, gente. É praticando que a gente vai cada vez mais entrar no instante santo. Não tem outra maneira. E o professor Kenneth traz mais uma partezinha do capítulo 25 aqui que diz: há um outro propósito no mundo feito pelo erro. Porque ele tem outro fazedor com F maiúsculo, que é capaz de conciliar a sua meta com o propósito do seu Criador. Então, é aquilo, o ego pega, o Espírito Santo pega o que o ego fez e nos ajuda a interpretar de outra maneira. É por isso que é muito certo aquilo que diz que a gente não pode mudar o mundo nem as pessoas, mas a gente pode mudar com que professor agora a gente vai passar a ver o mundo e as outras pessoas. Porque a gente vê com outra visão. É com a visão de Cristo que a gente vê. Então a gente não leva mais nada tão a sério. A gente começa a deixar de julgar. E aí a gente consegue sim viver aqui um sonho feliz. Porque as toneladas que a gente solta quando a gente para de julgar, não dá nem para falar em palavras, é só experimentando. É claro, mais uma vez, que o instante santo é um instante. Que a gente, enquanto tá aqui, não vai conseguir ficar 24 horas por dia vivendo um instante santo. Mas a gente consegue cada vez mais. A gente consegue sorrir mais e ser mais feliz aqui, sim. Na percepção do mundo do Espírito Santo, na sua percepção, nada do que é visto deixa de justificar o perdão e tudo que se vê através da perfeita impecabilidade. Nada surge que não encontre imediatamente o perdão completo. Nada permanece, nem por um instante, que seja capaz de obscurecer a impecabilidade que brilha imutável, além das lamentáveis tentativas do especialismo de apagá-las da mente, onde ela tem que estar para iluminar o corpo em lugar dele. Mais uma vez, assim, né, gente? Quem já é estudante de um curso em milagres há mais tempo sabe que a gente faz muito essa confusão de níveis, né? Então, sim, tem muitos momentos que a gente se vê incapaz de perdoar verdadeiramente, né? Aquele perdão verdadeiro, né? Mas mais uma vez, a gente vai ser guiado pelo Espírito Santo se a gente realmente se entregar. A gente vai ser guiado e o perdão verdadeiro acontece. A gente não sabe de onde veio, como aconteceu, mas acontece. E é muito libertador, liberador, tanto para quem perdoa como para quem recebe o perdão, né? Porque somos a mesma mente.
Assim, o mundo realmente se torna uma sala de aula na qual desfazemos o que o ego ensinou, escolhendo em vez disso aprender com um professor diferente. O ego fez o mundo como o percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. Vamos voltar na lição? Nada do que o mundo acredita é verdadeiro. Nossa, isso pro ego. Isso pro ego não é fácil de engolir. É um lugar cujo propósito é o de ser um lar, aonde aqueles que declaram não se conhecer podem vir perguntar o que são. E tornarão a vir, tornaremos a vir, né, gente, para esse mundo. Ó, nada do que o mundo acredita é verdadeiro. É um lugar cujo propósito é o de ser um lar onde aqueles que declaram não se conhecer podem vir perguntar o que são. E a gente vai continuar vindo para esse mundo para continuar perguntando o que a gente é. Rodinha de Sansara. E tornarão a vir até o momento em que a expiação for aceita. E aprenderem que é impossível duvidar de si mesmos e não estar cientes do que são. Por isso que o que eu mais... A minha maior vontade aqui, sabe? É que eu pare de resistir à expiação. Que eu aceite a expiação para mim mesma. Exatamente o tema da lição. Porque a gente resiste. E eu reconheço que eu também. Eu deixo de estudar muitas vezes. Eu penso, chega de um curso em milagres hoje. Não quero mais. Tô cansada de um curso em milagres hoje. Não quero praticar. Não quero deixar de ficar irritada. Não quero parar de perceber que o outro tá errado, tá equivocado, tá fazendo o que não deveria. Ou não quero deixar de ficar chateado porque fulano, beltrano fez ou deixou de fazer. Ou não fez algo que eu queria. Sabe quando a gente não solta, não larga? Então, a gente não aceita a expiação, a gente não aceita a correção. Ou que nem todos nós passamos por isso e experienciamos isso. É que agora veio esse exemplo para eu lembrar, né? Mas ali a minha mãe dizendo, mas a gente tá nesse mundo. A gente tá nesse mundo e a gente não pode negar que a gente tá nesse mundo e que é o que a gente tá vendo. Que as pessoas estão tendo muito Alzheimer e que isso aí só pode ser da alimentação errada. Então a pessoa não quer soltar essa crença. E dar um passo para trás com Jesus e olhar de novo com Jesus para aquela mesma... A gente não quer abrir mão. A gente não quer abrir mão de tomar decisão por conta própria. A gente quer continuar dizendo que a gente está por conta própria, que a gente manda no nariz, que a gente sabe que é melhor pra gente, que a gente que sabe. E a gente faz isso muito. Então Jesus diz aqui que a gente tornará a vir para o mundo até o momento em que a expiação for aceita e a gente aprender que é impossível duvidar de si mesmo e não estar ciente do que a gente é. E o professor Kenneth diz que essa sentença seria mais clara se acrescentássemos impossível à parte final da oração. E aprenderem... ele quer dizer que... o professor Ken diz que era melhor a gente acrescentar aqui.
E a gente tornará a vir para o mundo até o momento em que a expiação for aceita e a gente aprender que é impossível duvidar de si mesmo e impossível não estar ciente do que são. Em outras palavras, o ego nos diz que não apenas é possível, mas é uma certeza que não sabemos quem somos. A expiação nos diz simplesmente que é impossível não conhecermos nosso ser, porque essa é a nossa realidade. A memória de quem somos está dentro de nós. Nós meramente nos defendemos contra ela. No entanto, ele pacientemente aguarda a nossa escolha. Conforme retornamos de novo e de novo, até fazermos a escolha final e aceitar a expiação para nós mesmos. Aqui, e ele coloca uma passagenzinha do capítulo 19 que Jesus diz: aqui, com o fim da jornada diante de ti, vês esse propósito. E é aqui que escolhes se olhas para ele ou se continuas vagando apenas para retornares e escolheres outra vez. Então, a gente escolhe se a gente continua vagando, até um dia a gente escolher outra vez, porque na verdade a gente, isso tudo durou só um instante, a gente já voltou para casa, a gente só tá revivendo o mesmo instante insano, E seguimos na lição que Jesus diz que a única coisa que pode ser pedida a ti é a aceitação, pois não há certeza quanto ao que tu és. Pois há certeza quanto ao que tu és. A única coisa então que pode ser pedida pra gente é a gente aceitar a expiação para nós mesmos. Não somos solicitados a nos tornarmos quem somos. Somos solicitados simplesmente a aceitar quem a gente é. Existe uma diferença significativa entre essas duas declarações. Quando liberarmos as interferências, como somos continuamente solicitados a fazer, devemos inevitavelmente nos lembrar de quem somos. O texto nos diz: o ego analisa, o Espírito Santo aceita. Assim, Jesus nos pede apenas para aceitarmos a verdade sobre nós mesmos. Nem a compreensão nem a análise são necessárias, meramente nossa simples aceitação. E agora a gente vai para o parágrafo 8 da lição, que diz... A gente já estava no parágrafo 8, Então, a única coisa que pode ser pedida a ti é a aceitação, pois há certeza quanto ao que tu és. Isso é estabelecido para sempre na santa mente de Deus e na tua própria. Está tão além de qualquer dúvida ou questionamento que perguntar o que isso não pode deixar de ser constitui a prova definitiva de que precisas para mostrar que acreditas na contradição de que não conheces o que não podes deixar de conhecer. É muita negação. Por isso que Jesus nos pede para a gente negar a negação da verdade. Quando você duvida e questiona, afirma sua mente dividida. Na verdade, você realmente afirma mais do que isso, pois nega que tem uma mente certa, consciente apenas do ser da mente errada que se transmuta em um corpo e um cérebro. De novo, isso é um comentário do professor Ken. Quando você duvida e questiona, afirma sua mente dividida. Na verdade, você realmente afirma mais do que isso,
pois nega que tem uma mente certa, consciente apenas do ser da mente errada. Então a gente nega que tem uma mente certa e a gente fica consciente só dessa mente errada que se transmutou em um corpo e um cérebro, né? Além disso, quando questionamos, afirmamos que a realidade não é a realidade, pois acreditamos que nós a substituímos por outra coisa. Nosso sistema de pensamento e identidade, que pode ser entendida e explicada. No entanto, mais uma vez, já que nossa identidade é estabelecida para sempre na mente de Deus, que é a nossa própria, ela só precisa ser aceita, escolhendo contra a falsa identidade que até então tornamos real para nós mesmos. Voltando na lição. Então, Jesus estava falando aqui, né, que a gente... os nossos questionamentos todos servem para demonstrar que a gente acredita na contradição, de que a gente não conhece o que a gente não poderia deixar de conhecer, que a gente não deixa de conhecer só porque está negando. Isso é uma pergunta ou uma declaração que nega a si mesma ao ser declarada. Isso é uma pergunta ou uma declaração que nega a si mesma ao ser declarada? Gente, eu vou repetir, porque senão vai ficar meio... Até eu achei confuso, então eu vou voltar, tá? Nesse parágrafo da lição. Isso é estabelecido para sempre na mente de Deus. Peraí. A única coisa que pode ser pedida a ti é a aceitação, pois a certeza quanto ao que tu és. Isso, o que tu és, é estabelecido para sempre na mente de Deus e na tua própria. Está tão além de qualquer dúvida ou questionamento que perguntar o que isso não pode deixar de ser constitui a prova definitiva de que precisas para mostrar que acreditas na contradição de que não conheces o que não podes deixar de conhecer. Isso é uma pergunta ou é uma declaração que nega a si mesma ao ser declarada? Esse é o mesmo ponto discutido acima. Todas as perguntas são realmente declarações que dizem que a separação é real. O que agora atesto através da minha pergunta. Não deixemos as nossas santas mentes ocuparem-se com devaneios tão sem sentido quanto esse. Jesus nos pede, então, para não tentarmos dar sentido a um sistema de pensamento que não pode ser compreendido, nem explicar o que é inconcebível. Isso também significa que não deveríamos tentar entender a verdade, que está além das nossas capacidades como ego. Esse tema favorito no Curso em Milagres reaparece em todos os 3 livros. Por exemplo, essas passagens com relação ao ego e ao conhecimento, respectivamente. Agora é o capítulo 7, essa passagem. Isso é tudo o que é o mundo do ego. Nada. Ele não tem significado. Não existe. Não tentes compreendê-lo, porque se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria a sua existência, a qual não pode ser justificada. Tu não podes fazer com que o que é sem significado seja significativo. Isso só pode ser uma tentativa insana. E o professor Ken trouxe também essa passagem do capítulo 18 que diz: esse curso conduzirá ao conhecimento, mas o conhecimento em si mesmo ainda está além do alcance do nosso currículo.
E nem existe nenhuma necessidade de tentarmos falar daquilo que não pode deixar de estar para sempre além das palavras. Nós precisamos apenas lembrar que qualquer um que atinge o mundo real, além do qual o aprendizado não pode ir, irá além dele, mas em um caminho diferente. Onde o aprendizado termina, lá Deus começa. Pois o aprendizado termina diante dele, de Deus, que é completo onde começa e onde não há fim. Não devemos parar no que não pode ser atingido. Há muito a aprender. A prontidão para o conhecimento ainda está por ser atingida. Assim, Jesus nos encoraja a aceitarmos a verdade sem tentarmos entendê-la. Para o ego, isso é um absurdo, é uma afronta, é uma ofensa até. A gente seguir sem entender. Jesus nos diz na lição: temos uma missão aqui. E o professor Ken nos diz: missão não é nada externo, não é no comportamento, não é para sair pregando nada, não. Na verdade, essa missão é a aceitação da expiação, a correção em nossas mentes quando escolhemos o professor certo. Uma tentação maior dos estudantes de um curso em milagres é traduzir sua mensagem não específica de perdão para missões específicas e especiais. Portanto, é útil manter na consciência essa linha importante e frequentemente citada. Esse é um curso em causa e não em efeito. Isso quer dizer, esse é um curso da mente e não de comportamento. Causa refere-se à mente, cuja mudança constitui nossa missão de perdão. Efeito refere-se ao corpo ou comportamento, que não é nossa preocupação de forma alguma. Lembre-se também de que somos solicitados apenas a escolher um milagre, deixando sua extensão através de nós para o Espírito Santo. Eu sei, gente, que a gente, enquanto acredita estar aqui, a gente é um ser de comportamento, né? Então, só que assim, se a gente sente necessidade de, sei lá, fazer um curso de autoconhecimento, de se melhorar, no sentido de melhorar comportamento, não tem nada de errado nisso também não. Mas se a gente silenciar e pedir orientação para Jesus e para o Espírito Santo, para que seja usado tudo para os propósitos do Espírito Santo, muito provavelmente você vai acabar sendo guiado a fazer algum curso de comportamento, não mais para os propósitos do ego, se a gente deixar, né? E sim com os propósitos do Espírito Santo, mesmo que seja um curso de comportamento, tá? Sim, de curso de comportamento, a gente até já falou disso em outro vídeo. Tá sim, ó, esses cursos mesmo de coaching, né? Tem muitos cursos de comportamento, mas um curso em milagres não é curso para comportamento, não é. Esse é um curso em causa, não em efeito. E a causa é totalmente na mente. E não é na mente do cérebro. Não é essa mente, certo? É bom deixar claro porque às vezes temos pessoas novas no canal que de repente ainda não estão muito familiarizadas, né? E é bom a gente deixar claro.
E Jesus pega pesado aqui, ó. Pega pesado. Se é que dá pra dizer que Jesus pega pesado. Temos uma missão aqui, ele disse, né? Não viemos para reforçar a loucura em que outrora acreditamos. Não nos esqueçamos da meta que aceitamos. Então, parte da nossa mente, a nossa mente certa, né? Parte de nossas mentes aceitou a meta do despertar do sonho, que nós tentamos negar, tornando esse mundo real e acreditando que existe algo especial para nós aqui. Tal especialismo é um aspecto da loucura a qual Jesus se refere. E Jesus volta na lição dizendo que viemos para ganhar mais do que apenas a nossa felicidade. Então, o tema da unicidade aparece mais uma vez. Como a lição anterior diz, né? Quando sou curado, não sou curado sozinho. Não pode ser apenas a minha felicidade que quero ganhar aqui. Se eu for ser verdadeiramente feliz, é a felicidade de todos que preciso querer. Se eu for me lembrar da minha identidade como Filho Santo de Deus, isso precisa incluir a santidade de todos. Como diz aqui no capítulo 16, ainda podes pensar que é impossível compreender a santidade, porque não podes ver ela, não podes ver como ela pode ser estendida para incluir todas as pessoas. E te foi dito que ela tem que incluir todas as pessoas para ser santa. O que aceitamos como o que somos proclama o que todos não podem deixar de ser junto conosco. Não fale junto aos teus irmãos ou falhas para contigo mesmo. Então, quando eu aceito a correção, o desfazer do ego, a expiação, é tudo a mesma coisa para mim mesmo, o amor e a paz em minha mente automaticamente se estendem à mente de todos, porque o Filho de Deus é um. Então eu me torno seu lembrete. Eu me torno seu lembrete, vocês se tornam os meus. Assim como Jesus foi o meu, da escolha que ele pede a todos nós para fazermos, porque ele nos lembra que a gente pode fazer a mesma escolha que ele. E assim que a gente estende um curso em milagres na mente, porque na mente a gente está dizendo para todas as mentes que elas podem escolher o que a gente também escolheu. Esse amor e paz dizem que você pode fazer a mesma escolha que eu fiz, pois eu não sou curada sozinho. Minha cura é da filiação. Nessa adorável passagem da Páscoa, Jesus resume as dádivas maravilhosas que o perdão nos oferece e aos nossos irmãos em seu nome. E essa passagem da Páscoa é do capítulo 20. A Páscoa não é a celebração do custo do pecado, mas do seu fim. Se vislumbrares a face de Cristo por trás do véu, olhando por entre as pétalas brancas como a neve dos lírios que recebeste e deste como dádiva tua, contemplarás a face do teu irmão e a reconhecerás. Na verdade, ver a face de Cristo por trás do véu também quer dizer ver Cristo no irmão, além das formas que a gente enxerga, além dos véus ilusórios que o ego nos faz enxergar com os olhos do corpo, né? Jesus disse: eu era um forasteiro e me recolheste sem saber quem eu era. Entretanto, pela tua dádiva de lírios, tu saberás. No teu perdão a esse forasteiro estranho para ti, e no entanto teu amigo antigo, está a sua liberação e a tua redenção junto com ele. O tempo da Páscoa é um tempo de alegria e não de luto. Olha para o teu amigo ressuscitado,
teu amigo Jesus, né? E celebra a sua santidade junto comigo, pois a Páscoa é o tempo da tua salvação junto com a minha. Voltamos na lição. Não fale junto aos teus irmãos ou falhas para contigo mesmo. É isso que a expiação ensina e demonstra que a unicidade do Filho de Deus é inatacada pela sua crença, segundo a qual ele não sabe o que ele é. A expiação ensina que qualquer coisa que pensemos ter acontecido não teve efeitos. A unicidade do Filho de Deus foi totalmente não afetada por seus pensamentos de julgamento, ataque e especialismo. A aceitação desse fato feliz é o único significado verdadeiro da alegria nesse mundo. Hoje, Jesus nos pede, aceita a expiação, não para mudar a realidade, mas apenas para aceitar a verdade sobre ti e seguir o teu caminho, alegrando-te no infinito amor de Deus. É só isso que é pedido. E é só isso que faremos hoje. Sim, aceita a expiação não para mudar a realidade, porque a nossa realidade é imutável. Nem seria para isso mesmo. Reservaremos 5 minutos pela manhã e à noite para dedicar as nossas mentes à nossa tarefa para o dia de hoje. Começamos com essa revisão do que é a nossa missão. Aceitarei a expiação para mim mesmo, pois continuo sendo tal como Deus me criou. Mais uma vez, Jesus não está falando sobre qualquer coisa externa. Nada num curso em milagres deveria ser encarado como um guia para o que você deveria fazer na forma comportamental. Ele é sempre e apenas um guia sobre o que você deveria pensar. Ou até mais direto ao ponto, qual professor você deveria escolher. Uma vez que não existe corpo e nenhum mundo, por que Jesus iria dar prescrições para o comportamento? Nossa missão é simplesmente mudarmos nossas mentes, aceitarmos a expiação para nós mesmos. Assim, realmente aceitamos a verdade, lembrando de que permanecemos como Deus nos criou. Não perdemos o conhecimento que Deus nos deu quando nos criou como Ele próprio. Como Jesus nos diz no texto, perder algo não significa que ele se foi para sempre. Simplesmente significa que nos esquecemos de onde olhar. Tu não usurpaste o poder de Deus, mas o perdeste. Essa passagenzinha do capítulo 3, gente, esqueci de dizer. Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que tu não te lembras aonde ela está. A sua existência não depende da tua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. Assim, a memória de Deus pode ter sido perdida, mas permanece em nossas mentes. Nós meramente olhamos no lugar errado, procurando fora de nós mesmos, na projeção, nas imagens, nas figuras. A máxima do ego: busque, mas não aches. Essa lição, o livro de exercícios, o próprio Um Curso em Milagres, são todos designados para nos treinar a olhar para dentro, para encontrarmos o que o ego escondeu, a memória do ser que Deus criou em unidade com Ele. Nós podemos nos lembrar disso. Vamos voltar na lição. Jesus diz:
Não perdemos o conhecimento que Deus nos deu quando nos criou como Ele próprio. Nós podemos nos lembrar disso por todas as pessoas, pois na criação todas as mentes são uma só. E na nossa memória está a lembrança do quanto os nossos irmãos são queridos para nós, na verdade. Do quanto cada mente é parte de nós. De quão fiéis eles realmente têm sido conosco e de como o amor de nosso Pai contém todos eles. Em agradecimento por toda a criação, em nome do seu Criador e da sua unicidade, com todos os aspectos da criação, hoje repetimos a nossa fidelidade à nossa causa e a cada hora, deixando de lado todos os pensamentos que nos distrairiam do nosso objetivo santo. Por alguns minutos, deixe que a tua mente seja desembaraçada de todas as tolas teias de aranha que o mundo quer tecer em torno do Filho Santo de Deus. E eu avancei um pouquinho. Então, quando ele diz que hoje a gente vai repetir a nossa fidelidade à nossa causa, o professor Kern diz que essa causa é predominante num curso em milagres. Se eu verdadeiramente for me lembrar de quem sou, se eu for sincero sobre segurar a mão de Jesus para voltar para casa, preciso deixar de lado todos os pensamentos egóicos que iriam me impedir de alcançar essa meta. Jesus não pode fazer isso por mim, pois eu preciso estabelecer esses pensamentos escolhendo contra minha decisão original de me opor ao amor de Deus. Assim, ao atravessarmos nosso dia, o foco deveria sempre estar em maneiras nas quais tentamos nos distrair, para não dizer atacar, esses pensamentos amorosos que estão presentes em nossas mentes. Precisamos perceber que os atacamos porque tememos sua implicação, que é, na presença do amor de Jesus, nosso ser especial iria embora. Nossos julgamentos e ataques, portanto, nos protegem de perder esse ser com o qual nos identificamos e o qual nos agarramos. Note também outra reiteração do tema da unicidade. Uma vez que todas as mentes são uma na criação, então essa unicidade tem que existir no perdão da nossa mente certa também. Todos os nossos irmãos são queridos para nós, pois são parte de nós, na unicidade universal do Filho de Deus. E Jesus pede que a gente aprenda a natureza frágil das correntes que parecem manter o conhecimento de nós mesmos a parte da nossa consciência, e pede que a gente pratique, né? Mas, de novo, aquela lição ele pede pra gente praticar. Mas antes, o professor Kennedy comenta que essa natureza frágil das correntes é o sistema de pensamento do ego. Um sistema de pensamento de pecado, ódio, sofrimento e morte não parece frágil, mas poderoso. Apenas quando damos um passo atrás e olhamos para ele com os olhos de Jesus, podemos vê-lo como realmente é, um leve e impotente véu. Ele só tem poder porque a gente tornou esse poder real nas nossas mentes, né? Quando olhamos através dos olhos julgadores do ego, o sistema de pensamento de pecado parece forte de maneira aterrorizante. Mas, estando fora do sonho com Jesus, dando um passo atrás com Jesus, observando acima do campo de batalha com Jesus, ou sentado no cinema, no teatro, assistindo a cena no palco lá com Jesus, percebemos que o pecado não teve efeitos. Dentro do sonho, parece ser o oposto.
Claro, se a gente está lá na cena, vivendo a cena, como personagens, como é que a gente diz? Interpretando, né? Sendo personagem lá dentro do sonho, parece ser muito verdade. No entanto, fora dele, a nulidade do sonho é facilmente reconhecida. Mas, mais uma vez, a gente precisa de prática. Isso faz eu lembrar de uma irmã nossa que faz psicoterapia comigo e que ela diz que isso é muito fora da realidade para ela. Que ela não consegue nos imaginar como se a gente estivesse num teatro, como se fossem meros atores. Que isso é insano para ela, né? É insano para o ego, né? Porque o ego distorceu tudo. Para o ego, o que é ilusão é verdade e o que é verdade é ilusão, né? E a gente se identificando totalmente com o sistema de pensamento do ego, é assim que a gente sente ainda. Então, é uma prática, é um processo. Eu não comecei assim. Quando eu comecei a estudar um curso em milagres, na verdade, não nem tanto, tá, gente? Porque eu já comecei esse meu processo de busca, assim, antes de um curso em milagres, né? Lembra que a gente estava comentando que cada um deve lembrar de quando que pediu, né? Quando que pediu para encontrar com a verdade, né? Então, quando eu cheguei num curso em milagres, eu já tinha uma percepção assim. E foi muito incrível porque alguns meses depois, eu estava mexendo nos arquivos no computador e eu vi alguns arquivos em Word que eu tinha escrito há não sei quando, porque não botei data, né, gente? Que ruim isso de não colocar data, depois a gente não sabe de quando é que é. Mas eu escrevi isso. Eu gosto de escrever de vez em quando, eu tenho umas inspirações, eu escrevo. Então, eu tinha escrito isso no Word no meu computador. Como eu disse pra vocês, não lembro, não sei de quando, que eu tinha essa percepção de que essa vida aqui parecia ser exatamente isso. A vida, cenas de um teatro, de uma novela, e nós como atores. Só que eu não fazia a menor ideia da existência de um curso em milagres. Mas algo na minha mente já me dizia que esse mundo aqui não fazia sentido. Não tinha sentido nenhum nesse mundo aqui e eu enxergava isso como a gente, como atores, assim como a gente vê nas novelas. E a gente se identifica tanto, assim como a gente se identifica assistindo uma novela, depois a gente quer esgoelar o bandido e fica com pena do mocinho e chora e larga tudo para assistir um último capítulo de novela. Eu, pelo menos, era assim antigamente. Agora nem tomo conhecimento mais do que é novela e essas coisas. Mas eu tinha essa percepção, sabe? Então, eu não posso dizer que foi esse baque para mim, né? Mas essa minha... Eu não chamo de cliente nem de paciente, é uma irmã que faz psicoterapia comigo. Ela ainda está naquele processo de que para ela é um baque olhar e dizer que é como se a gente fosse meros atores, sabe? Mas, mais uma vez, é um processo, ninguém chega, mais uma vez, também já fiz essa analogia em outras aulas, ninguém chega na primeira série tendo compreensão do terceirão. É um processo de aprendizado. E não é só o aprendizado, quanto mais a gente entrar em contato com a paz na mente, que tudo que a gente aprende aqui nos proporciona, mais a gente vai soltando as dúvidas, mais a gente vai soltando os medos, mais a gente vai se desidentificando com o ego. E as coisas simplesmente são experienciadas. Então, não é em palavras, não é
cognitivo, racional, aqui mental do cérebro, não é intelectual, é algo que é experimentado. Quanto mais a gente começa a se desidentificar dessa personalidade, desse eu egóico da Ana, quanto mais a gente se desidentifica, mais a gente não dá realidade, sabe? A gente não arrasta um trem nem uma boiada mais para entrar numa discussão, a gente não quer mais estar certo de nada, a gente só quer entregar para Jesus porque a gente honestamente tá muito feliz da gente estar errado e Jesus tá certo. Então, mas é um processo, não é assim que a gente chega no primeiro dia de aula já sabendo tudo, senão, né? Senão, para começar, o mundo nem existiria insano desse jeito, pelo menos não, né? Voltando aqui, então, que eu fiz essa aberturinha, porque a gente já tá quase no final mesmo. Então, vou repetir. Quando olhamos através dos olhos julgadores do ego, o sistema de pensamento de pecado parece forte, de maneira aterrorizante. Mas quando a gente não se identifica mais, a gente olha fora do sonho com Jesus, olhando de volta para ele, percebemos que o pecado não teve efeito. Dentro do sonho parece ser o oposto, mas é que nem quando a gente está dormindo num sonho, parece muito real. No entanto, fora do sonho, a nulidade do sonho é facilmente reconhecida. E a seguinte passagem ilustra bem a diferença crucial entre a percepção do ego e a de Jesus sobre o pecado, entre a ilusão e a verdade. É do capítulo 19. Jesus nos diz então que pode-se de fato dizer que o ego construiu o seu mundo sobre o pecado. Só em tal mundo poderiam todas as coisas estar de cabeça para baixo, como aqui. Essa é a estranha ilusão que faz com que as nuvens da culpa pareçam pesadas e impenetráveis. Nisso se acha a solidez que os fundamentos desse mundo parecem ter, pois o pecado fez com que a criação mudasse de uma ideia de Deus para um ideal que o ego quer, um mundo que ele governa, feito de corpos sem mentes e capazes de completa corrupção e decadência. Se isso é um equívoco, pode ser facilmente desfeito através da verdade. Um equívoco é desfeito. Simples assim. Qualquer equívoco pode ser corrigido, se for permitido que a verdade o julgue. É por isso que ter um relacionamento com o Espírito Santo ou com Jesus é central para a prática de um curso em milagres. Sem eles, seria impossível olhar sem julgamento para o que o ego está fazendo. E a gente encerra a lição, então, fazendo o que Jesus pede para a gente praticar hoje. Aceitarei a expiação para mim mesmo, pois eu continuo sendo tal como Deus me criou. É útil, o professor Kenneth finaliza para a gente dizendo que é útil manter em mente que se você for sério sobre aprender esse curso, precisa perceber que a criação de Deus é uma. Portanto, quaisquer pensamentos que separam você de qualquer outra pessoa constituem uma escolha consciente de tentar negar sua identidade. Se você pensar que sua felicidade ou dor vem de fora, do mundo, né? Estará negando o princípio da expiação, o que significa que você não quer se lembrar dele. E isso também não é um pecado, mas é um equívoco corrigível, uma vez que você saiba que o fez. Portanto, você precisa se tornar cada vez mais vigilante para quando seus pensamentos especiais e ações atacarem a unicidade do Filho de Deus.
A ideia não é que você se sinta culpado em relação ao seu especialismo, mas que você se torne consciente dele. É isso. O propósito de Jesus é nos ajudar a fazer simplesmente isso, pois é em olhar para o ego que aprendemos a aceitar a expiação para nós mesmos, a correção para nós mesmos, o desfazer do ego para nós mesmos. Lembrando do glorioso pensamento de que através de toda a insanidade do ego, permanecemos como Deus nos criou, imutáveis. É isso, meus queridos. Gratidão por vocês estarem comigo até aqui. Pratiquem bastante. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã de novo. Beijo. Até.